Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a Netflix revelou mais alguns números interessantes e eu vou abordar aqui junto com vocês porque eu tô analisando bem a fundo aí, né, praticamente todo trimestre o que a Netflix tem feito de bom, de ruim, e hoje eu vou mostrar pra vocês mais alguns números que foram revelados. Então, vamos lá! E pessoal, hoje eu vou abordar também as ações da Netflix no final do vídeo, que cresceram bastante por causa das notícias que foram liberadas, né? Eu não sei se deveriam ter crescido tanto assim, só que no último, né, na última earnings call as ações despencaram também num nível absurdo, então na verdade a gente tá vendo as ações da empresa possivelmente equilibrando aí nas próximas semanas, porque da mesma forma que os acionistas foram extremamente pessimistas depois do último resultado, eles estão sendo bastante otimistas depois do resultado de hoje. E o que aconteceu? A Netflix parou de perder assinantes, né? Ou seja, da earnings call passada para essa, eles ganharam assinantes e ganharam um total de 2,4 milhões de novos assinantes, que não é um trimestre sensacional para o serviço de streaming, não é nem um trimestre muito bom. A Netflix tinha sofrido uma queda, né, do trimestre retrasado para o trimestre passado e agora ela ganhou mais 2,4 milhões de novos assinantes. Em termos econômicos, né, em termos de free cash flow, né, a Netflix está sempre muito bem, né, pelo menos nesses últimos trimestres, a empresa está muito bem financeiramente falando. Saíram inclusive reports de que a empresa chegou muito próxima de comprar a Paramount, né, eu não sei se eu vou fazer um vídeo a respeito disso, mas se vocês quiserem digam aqui nos comentários. E os números da empresa, na sua grande maioria, ficaram acima das expectativas, receita, lucratividade, etc. Então a empresa teve um trimestre muito positivo, só que esse número, né, de 2,4 milhões, eu acho que é um pouquinho questionável, como eu vou mostrar pra vocês no decorrer do vídeo. E eu falei pra vocês no trimestre passado, né, quando eles falaram que a expectativa era de um crescimento de 1 milhão de assinantes, eu falei que eles estavam jogando uma expectativa muito baixa para baterem essas expectativas. Isso também é uma coisa que muitas empresas fazem. Você joga uma estimativa baixa porque você sabe que vai atropelar aquela estimativa. Então a Netflix com certeza já tinha planos de fazer promoções em alguns países para conseguir expandir o volume de assinantes, e foi isso que de fato aconteceu, né? Eles conseguiram aumentar em 2,4, batendo de longe 1 milhão que eles tinham de expectativa no trimestre anterior. Em uma nota aos acionistas, né, que foi revelada na Yahoo Finance, eles falaram o seguinte: depois de um primeiro semestre desafiador, acreditamos que estamos no caminho para reacelerar o crescimento. A chave é agradar os membros, é por isso que sempre nos concentramos em vencer a competição para assistir todos os dias. Quando nossas séries e filmes empolgam nossos membros, eles contam a seus amigos, e então mais pessoas assistem, se juntam e ficam conosco. E eles citaram por nome a série do Jeffrey Dahmer, né, que é uma série que fez muito sucesso, é a segunda série mais bem sucedida da história da Netflix, a série estreante, né, não sei se foi mais bem sucedida do que a quarta temporada de Stranger Things, por exemplo, mas uma série que acabou de estrear. Jeffrey Dahmer só não foi mais bem sucedida do que a primeira temporada de Round 6, né, então a série foi muito bem sucedida, veio acompanhada do filme Gray Man, né, que é o Homem Oculto, veio acompanhado de uma série coreana, que eu não me lembro o nome, lá de uma advogada extraordinária, e o filme Purple Heart. Então muitos grandes sucessos, como sempre, né, foram lançados neste último trimestre. E a Netflix aproveitou para dar uma cutucada nos seus concorrentes, né, porque ela sabe que todo mundo está perdendo dinheiro no negócio. E eles falaram o seguinte: nossos concorrentes estão investindo pesadamente para atrair assinantes e engajamento, mas é difícil construir um negócio de streaming grande e bem sucedido. Estimamos que todos estão perdendo dinheiro com perdas operacionais combinadas em 2022. Mais de 10 bilhões contra o lucro operacional anual de 5 a 6 bilhões da Netflix. Então a Netflix falou: olha, o pessoal tá crescendo, né? A Disney, HBO Max, Paramount Plus, o pessoal tá vindo aí, a gente sabe disso, só que a gente tá ganhando muito dinheiro enquanto eles ainda estão perdendo muito dinheiro. Isso para os acionistas da Netflix com certeza é um ponto bastante positivo. E esse próximo quadro mostra muito bem, né, a nova realidade dos serviços de streaming, porque todos os grandes serviços praticamente já têm anúncios. Aqui a gente vê que somente Amazon Prime Video e Apple TV Plus, que pertencem a empresas gigantescas, né, onde os serviços de streaming são longe do foco, né, então a Amazon e Apple, elas não têm aqui, como vocês podem ver, mas depois disso, Discovery Plus tem, o Disney Plus vai ter, então eu acho que é por isso que eles colocaram um asterisco aqui. HBO Max já tem, Hulu já tem, Netflix também vai ter, Paramount Plus já tem e Peacock já tem.
Então a gente vê que somente a Amazon Prime Video e o Apple TV Plus não têm anúncios e não vão ter, pelo menos no futuro próximo, né? E como eu falei, são duas empresas gigantescas. E essa daqui, como vocês sabem muito bem, né, a carta para os acionistas, eu sempre mostro para vocês. E a parte importante, né, pelo menos para o vídeo aqui, é essa daqui. A gente vê, né, no terceiro trimestre de 2021, 213 milhões de assinantes, aí um salto para 221, aí 221, 220 e agora de 220,6 para 223,09. E aqui a previsão para o trimestre que vem está sendo bastante otimista também, né? Um crescimento de 4 milhões, 4,5 milhões praticamente, eles estão prevendo para o próximo trimestre, provavelmente porque eles sabem, né, que no final do ano tem um crescimento natural do serviço conforme as pessoas ficam em casa para as festas, eu imagino que seja por isso. E aqui foi interessante, né, que eles aproveitaram para cutucar dois concorrentes de uma vez, Amazon Prime Video e HBO Max, colocando aqui o interesse no Google Trends da série do Jeffrey Dahmer, né, que é essa daqui, e das séries Rings of Power, ou seja, Anéis do Poder e House of the Dragon. Então a gente vê aqui, né, Rings of Power em alguns momentos ultrapassando a Casa do Dragão, mas a Casa do Dragão ficando a maior parte do tempo no topo, né, e alguns picos, né, quando os episódios são lançados. E aqui a série do Jeffrey Dahmer simplesmente dominando completamente, o que é compreensível, né, porque Senhor dos Anéis e Game of Thrones têm o seu público, mas a série do Jeffrey Dahmer conseguiu uma dominação gigantesca nos mesmos padrões de Round 6. E o quadro mais importante, né, de toda essa carta para os acionistas é justamente esse daqui, porque eles mostram quantos assinantes e quanto eles estão cobrando por assinante em cada um dos grandes territórios, né? A gente tem aqui UCAN, né, que é United States e Canada, que é Estados Unidos e Canadá, né? A gente tem aqui, ó, 73,28 milhões de assinantes no último trimestre e no trimestre atual 73,39. A gente viu um aumento, inclusive, aqui na média, né, ó, de 15,95 dólares para 16,37, então esse número é bastante positivo, eles conseguiram aumentar um pouquinho o número de inscritos, aumentando também o valor cobrado, enquanto aqui na Europa e Oriente Médio, a gente viu um aumento de 72,9 para 73,5, só que aqui a gente viu uma diminuição de 11,17 para 10,8, né? Na América Latina, mais ou menos a mesma coisa. A gente está vendo aqui uma queda pouco considerável no valor, de 8,6 para 8,5, e o volume, né, de 39,6 para 39,9. Então, a América Latina ficou praticamente empatada, né? Caiu um pouquinho, mas também aumentou um pouquinho. O grande diferencial veio justamente da Asia Pacific, ou seja, da Ásia, né? Assim como a gente está vendo em outros serviços também, o Disney Plus, por exemplo, cresce bastante na Ásia. A gente tem aqui, ó, volume de assinantes de 34,8 para 36,2, só que o valor caiu consideravelmente, né? Ó, como a gente está vendo, de 9,6 para 9,2 para 9,2 para 8,8 e agora para 8,3. E na verdade, se a gente multiplicar mesmo com esse aumento, se a gente multiplicar o valor da assinatura pelo volume de assinantes, a Netflix ganhou menos dinheiro do que ela ganhou no trimestre passado lá na Ásia. Enquanto no trimestre passado estava dando algo em torno de 309 milhões, né, por mês, agora está dando 302, alguma coisa assim, mas a gente viu uma queda, o que mostra para mim que eles conseguiram conquistar novos usuários fazendo uma promoção considerável, porque pelo aumento que a gente teve, uma queda de 50 centavos na média de todas, né, de todos os assinantes, é uma queda realmente considerável. Então eu acredito que eles fizeram alguma estratégia para conquistar quase 1,5 milhão de assinantes na Ásia. E como eu sempre gosto de trazer para vocês aqui no final dos vídeos, né, as ações da Netflix, a gente tem aqui, ó, que o valor de mercado da empresa hoje está em 107 bilhões, amanhã deve aumentar consideravelmente esse valor, porque mesmo que hoje a gente tenha visto uma queda, ó, de menos 1,73, né, uma queda de 1,7, amanhã a previsão é de mais 13,90, então é um aumento muito considerável, só que vale a gente lembrar que a Netflix chegou a cair quase 25% de um dia para o outro quando eles viram a primeira queda, então os acionistas se assustaram, né, com uma queda no volume de assinantes, mesmo que a receita, que o free cash flow, mesmo que muitos números tenham sido positivos, eles assustaram porque uma queda no volume de assinantes era realmente algo desesperador, né, então as ações realmente despencaram e agora a gente está vendo o efeito um pouquinho contrário, as expectativas eram baixas
o serviço conseguiu crescer 2,4 milhões, principalmente chefiados lá pela Ásia, né, como eu mostrei para vocês. Eles ganharam menos dinheiro na Ásia, inclusive. Por isso que eu acho que é bem fácil, né, você dar uma embromada ali nos acionistas, porque todo mundo reagiu positivamente a esse aumento de 2,4 milhões, sendo que a grande maioria veio do Pacífico, onde eles derrubaram bastante o preço. Mas como eu falo aqui, né, eu acho que eles reagem tanto negativamente quanto positivamente, então é justo que eles tenham uma reação positiva como essa, ainda mais se a gente olhar aqui, né, ó, o quanto a Netflix despencou aqui de janeiro de 541 dólares por ação, a Netflix despencou para 384, depois se manteve estável por mais um tempo, depois caiu de 341 para 180, então despencou praticamente pela metade de novo. A Netflix está despencando pela metade, depois pela metade, agora ela está num crescimento, né, ó, de 180 para 240. Eu acredito, olhando as outras empresas, que a Netflix deve alcançar um market cap ali na faixa dos 150 bilhões, que eu acho que seria o valor ideal para a empresa, né, para ela não ficar também super valorizada, mas eu acredito que 150 até 200 bilhões é um valor bom, né, não é uma super valorização, porque a Netflix é uma empresa gigantesca, é a líder ainda hoje, né, em termos de serviços de streaming, mesmo que o ano de 2022 tenha sido talvez o pior ano desde a fundação da empresa, né, não em termos de dinheiro, porque a empresa está ganhando mais dinheiro do que nunca, mas em termos de aceitação pública, né, digamos assim. A Netflix era a queridinha das pessoas por muito tempo. Eu diria que hoje isso está meio que dividido entre Amazon Prime, Netflix, HBO Max. Algumas pessoas preferem o Disney Plus, né, o Star Plus, o Hulu lá nos Estados Unidos tem muitos fãs. Então acho que o mercado pulverizou um pouquinho e a Netflix sofreu bastante em 2022. Inclusive, né, voltando atrás em muitas coisas que eles tinham falado, como compartilhamento de senhas, como anúncios, né, que eles falaram que nunca iam colocar anúncios, agora já anunciaram que os anúncios vão de fato acontecer. Eu acho que essa reação dos acionistas também tem um pouquinho a ver com essa situação dos anúncios. Eu acho que as pessoas estão animadas para ver esse plano ser colocado em prática. Então é isso, pessoal, considerando todos esses conteúdos, né, considerando todas as séries, todos os filmes que foram lançados, você acha interessante esse crescimento da Netflix, né, esse retorno de aceitação, digamos assim, dos acionistas, ou vocês não concordam com essa reação, vocês preferem ver a empresa caindo mais ainda nas bolsas? Eu acho legal, né, que a empresa retorne, porque eu gosto bastante da Netflix. Eu acho que eles tomaram algumas decisões questionáveis em 2022, como praticamente todas as outras empresas tomaram, né? Agora a gente tem a Warner Bros. Discovery na chefia do David Zaslav, a Disney na chefia do Bob Chapek. Então eu acho que nenhuma empresa está sendo administrada de forma perfeita. Todas elas têm os seus problemas, assim como a Netflix. Então, como sempre, eu gostaria de saber a opinião de vocês, né? Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.